Tá começando o Akane, podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Jorge Guerra e hoje estou aqui com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? Esse episódio nem começou e eu já tô com tudo virado só das coisas que eu li antes de começar. Com a Cléo Martins. Oi, gente, tudo bem com vocês? Com a Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje nós temos um convidado mais do que especial, que é o Bebeto. Oi, gente, e aí, tudo certo? Então, gente, hoje a nossa pauta, o nosso tema, né, é sobre veganismo. E aí é um tema bastante polêmico, né, a depender do prisma em que a gente vai olhar. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que acha que é elitista, tem gente que acha que não, tem gente que acha que é coisa de gente branca, tem gente que não. E aí eu queria começar já ouvindo o Bebeto. Queria que ele se apresentasse primeiro, né, para as pessoas conhecerem essa pessoa maravilhosa e já introduzir um pouquinho sobre as impressões dele. Então, gente, eu sou o Bebeto, sou músico, sou metido a cozinheiro vegano. E apesar de falar sobre veganismo hoje, não sou vegano, né? Sou vegetariano. Ainda faço consumo de leite e alguns derivados. Apesar de tudo, é um consumo que eu estou levando em consideração e considerando o veganismo, assim como é o tema que a gente está conversando hoje, né? E basicamente é isso. Bebeto, eu fui ler, né, um pouco mais sobre o tema, fui ouvir um podcast agora inteiro sobre o tema e tal, e eu estou em choque, assim, faz 5 minutos que eu ainda estou em choque. Eu acabei de ouvir o último podcast agora. E aí, assim, a minha cabeça meio que explodiu, e eu acho que vai continuar explodindo aqui à medida do nosso episódio, né? Porque, assim, acho que a minha primeira pergunta é: a gente parece que falta muita informação, né, para as pessoas em relação ao que é o veganismo. Pelo menos para mim, faltava demais. É assim que eu me sinto depois de tudo que eu estava lendo e ouvindo, né? Sim, Que não foi muita coisa, assim, mas eu já fiquei mexida, né? Sim, eu acho que é assim, né? Alguns assuntos, né, a gente não tem tão expostos, então a gente acaba tendo que buscar muito sobre esses assuntos, né? E aí é onde a gente já pega aquele rolê que o Jorge falou bem no começo, tipo, o elitismo é pra gente branca, porque como a gente fala, quando a gente fala de veganismo, a gente já fala de uma coisa que não está inserida em todos os espaços, né? Porque a gente vem de uma sociedade onde a carne é cultural, isso é uma cultura já antiga, da caça. Então, é um sinônimo de honra até, né, entre aspas, comer carne para a população, para a sociedade. Muita gente se diz carnívora, não tem, nós não somos carnívoros, né? Então, eu acho que por esse negócio de cultura, sabe, por esse rolê da cultura, o veganismo ele a gente acaba tendo pouco acesso ao veganismo, ao vegetarianismo. No meu caso, foi algo que eu conheci novinho, assim, 10, 11 anos de idade, de gente falando, eu assistia muita série, eu assistia muito filme, muita coisa assim, e eu ouvi uma vez o termo vegetariano. Perguntei à minha irmã o que era vegetarianismo, como é que era, né? E ela me falou que era pessoas que se alimentavam de plantas, e aí eu fiquei pensando, mas meu Deus, como a gente consegue, né? E aí, eu acho que essa primeira dúvida, como é que as pessoas conseguem se alimentar só de plantas, foi o que me levou a uma adolescência, assim, já envolvida com o assunto, assim, sabe? Tipo, sempre comendo, mas sempre me perguntando, tipo, isso é realmente necessário? Eu realmente preciso estar comendo carne? E aí foi onde eu comecei a pesquisar, até que 2 anos atrás eu parei de vez, assim, e foi muito bom. Mas, assim, é uma loucura, né, gente? É uma loucura. Eu acho que falar de vegetarianismo, de veganismo não só um rolê de cultura, de dieta, é ativismo, são causas, são coisas que são apagadas da gente devido a muita coisa que não é pra gente saber, mas que a gente acaba sabendo, né? Quando a gente estava um pouquinho antes de começar a gravar, eu e o Bebeto, a gente estava conversando, e aí ele estava falando que veganismo, vegetarianismo não é só receita, né? Não é só fazer receitas. Que, tipo, as páginas que falam sobre isso falam sobre muito mais coisas do que receita. E aí eu acho que a impressão que eu tenho é que muitas vezes
é o que acaba chegando, sabe, pra gente, quando fala sobre veganismo, por exemplo. Ah, mas o que é que come? Ah, mas tal prato vegano. Ah, porque, sei lá, brigadeiro vegano. E por que esse nome? Porque não é. E aí, eu acho que é uma visão muito limitada do que é a pauta. E aí eu caio naquela máxima que, vez ou outra, eu falo aqui, né? Nunca foi interesse de que essas questões fossem debatidas, sempre foi liberalismo. Então, aí a gente tem, tipo, umas pautas muito específicas, as pessoas muito específicas falando sobre, mas aí acaba chegando para o senso comum uma coisa muito limitada e que às vezes até acaba, ao invés de aproximar, afastando as pessoas, né? E aí, mais uma vez, eu vou falar muito sobre isso hoje, porque eu acho que o grande rolê do veganismo está em cima disso, daquilo que a gente falou no começo. Tipo, o veganismo ele é elitista, o veganismo ele é caro, o veganismo é para todo mundo, o veganismo é para as pessoas. Eu até estava lembrando de um fato engraçado aqui, eu tenho um amigo que toca comigo na banda, inclusive, ele falou que ele fez muito parte de ocupação, e foi muito rolê de ocupação e tudo mais, e na época ele não comia carne, hoje ele voltou a comer carne, e aí ele falou que muita gente, assim, via ele não comendo carne e falava, e aí, Playboy, tem nojo? Tipo, sabe? Daquela parada de não ter chego na gente, não chegar na gente como, uma visão diferente de vida. Eu acho que são muitas provocações, né? E a Nath, quando traz que é muita coisa que acontece nesse rolê, realmente é muita coisa, assim, né? A gente começa a se dar conta do quanto o veganismo tem a ver com outras lutas nossas, né? E aí a gente se coloca em questão, eu me coloquei em questão em diversas vezes, assim, sabe? Até onde a gente diz que a gente vai mudar e como é que é essa mudança. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que consumo carne, né? E quando a gente começa a estudar tudo isso e ver o rolê e ver como tem a ver com nossas vivências, como tem a ver com a nossa sobrevivência, a sobrevivência de corpos pretos e como o veganismo está muito associado ali, está muito junto, eu comecei a ficar assim, gente, né? É preciso começar a repensar alguns posicionamentos, né? Pensar em sair um pouco da zona de conforto para não que seja necessário, né? Eu quero deixar claro aqui que nem todas as pessoas que elas têm uma consciência racial ou que elas são militantes, elas precisam ser veganas, não é isso. Mas é que entender, eu acho que é essencial a gente entender qual é o rolê do veganismo e como tem a ver com, né, a questão racial e como está associado e como isso contribui uma violência, uma opressão com a outra ali, vai potencializando a outra, né, e a gente daí começa a repensar esse nosso lugar, né, e como eu disse, repensar muitos posicionamentos. Não sei se faz sentido para alguém isso que eu trouxe. Bom, eu não sou uma pessoa muito ligada a essa questão alimentar, eu sou uma péssima, como muito ruim. E eu como muito poucas coisas também. A minha dieta é muito restrita. E carne é uma coisa que eu não gosto muito. Porém, eu gosto muito dos derivados. E aí eu estava lendo e ouvindo agora há pouco um outro podcast sobre o veganismo, né? E assim, como faz sentido isso que a Cléo traz de falar sobre que está ligado em tudo, né? Porque quando a gente vai pensar no cultivo dessa carne, né? Por exemplo, uma coisa que eu ouvi hoje, eu não sabia, é que as vacas elas são inseminadas artificialmente para poder dar leite durante um tempo, né? Sem parar, uns mais ou menos 5 anos, e ela é explorada até não ter mais condições, né? E aí não é só uma questão animal, né? Não é só uma questão da vaca explorada no sentido de estar sendo inseminada para gerar o leite, mas também das pessoas que trabalham aí ao redor, a questão da água, a questão do meio ambiente. E aí a gente também está falando de uma indústria, né, de carne, de leite, de alimentos e de alimentos processados também, que é gigante, que dá muito dinheiro para uma pequena parcela da população, né? E aí a gente vai entrar numa questão capitalista, numa questão política mesmo, né? Todo mundo que eu ouvi hoje falando sobre veganismo, porque eu também fiz um recorte, assim, eu só ouvi pessoas pretas.
e pessoas periféricas também, justamente porque eu tinha essa ideia, né? Veganismo é uma coisa elitista, é uma galera que quer comer melhor e aí tem grana para ir lá e comprar essas coisas caras e tal. Era essa a minha visão. Quando eu comecei a me deparar com esse material de pessoas negras falando sobre isso e periféricas, eu pensei, talvez seja uma boa, né? Ler um pouco mais sobre isso aqui, porque são pessoas que têm menos grana. Um dos caras que eu ouvi, ele estava dizendo que ganhava R$ 990 quando virou vegano. E ele conseguia manter, né? Assim, manter a política, né? E eu achei super interessante, porque é uma outra visão, né? E eles estavam falando isso, como a gente não tem informação. Vevete também trouxe uma questão que eu achei muito importante, assim, e eu acho que a questão do veganismo esbarra com outras estruturas que existem na nossa sociedade, como a homofobia, né, LGBTfobia. Eu acho que isso são coisas que a gente começa a refletir, né, o porquê. Eu estava vendo uma entrevista de dois irmãos que viraram veganos, e eles eram da periferia, né, de uma periferia de São Paulo. Muito boa a entrevista, assim, com eles, muito incrível. Trouxe vários pontos, assim, pra gente refletir. E eles estavam falando, assim, o quanto eles sofriam essa questão do machismo e da homofobia, porque, então você é assim, então você é viadinho, porque você tem que comer carne, porque você tem que estar dentro de um determinado padrão. E quando a pessoa se diz ser vegana, principalmente para homens, que ali eram dois irmãos, né, eles estavam trazendo essa questão, o quanto eles sofreram essa opressão dentro por outros homens, esse machismo e com piadas homofóbicas também. E o quanto isso é importante a gente discutir também, né, essas estruturas dentro do veganismo, que é racismo, é machismo, né, é homofobia. Eu acho que tudo isso são opressões e que muitas vezes as pessoas defendem uma causa, mas não se dão conta de que estão reproduzindo outras, né, opressões. Então, acho que isso é importante a gente discutir também. Interseccionalidade, né? Sim, com certeza, né? Somos pautas interseccionais, então as pautas também têm que ser interseccionais, né? Então, né, uma coisa que agora tu falou e me trouxe bastante, duas coisas, né, na verdade, que eu vou voltar ali para para esse papo, né, da falta de informação, que a Natália falou. A primeira coisa que eu fiz quando eu parei de comer carne, quando eu pesquisar sobre veganismo, foi justamente isso, tipo, pessoas com a minha classe, né, das pessoas parecidas comigo, que não comam carne também, porque a princípio o que me fez parar de comer carne não foi assim a questão animal, sabe? Assim, muita coisa aconteceu já no começo, quando eu questionei com a minha irmã, por que as pessoas só comiam, como é que as pessoas não comem carne, como é que as pessoas vivem sem comer carne? Então, quando eu comecei assim, sabe, eu procurei essas pessoas, eu vi um post muito engraçado que era uma menina falando, não sei o que, nossa, tu é vegano, que exótico, eu nunca comi nada vegano. E aí o cara chegou com um prato de arroz e feijão. Não tem? Então, tipo, Isso, né? uma falta de informação que leva a gente a cometer erros que a gente não conhece, assim, sabe? Tipo, a gente come tanta coisa vegana e a gente não sabe no dia a dia, tanta. Eu nunca comi nada vegano, café é vegano. Eu nunca comi nada vegano, sabe? A gente vai no X, sei lá, e come batata frita, pede uma porção de batata vegano. E a gente não tem essa informação porque pra gente não é pra gente não é veganismo, sabe? E aí quando tu associa, aí entra no que a Cléo falou, quando tu associa o veganismo a outras coisas, tu começa a enxergar essas entrelinhas, sabe? Outra coisa que eu acho engraçado, que a Cléo falou muito desse negócio não sei o que, tu come assim, é comida de viadinho e tudo mais. No começo, né, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a parar, né, de comer carne, eu trabalhava com expedição, com estoque, e eu fazia muita força. Mas eu sempre fui magrinho, assim, meu força física nunca foi o meu ponto forte. E aí eu sempre precisava de ajuda para fazer alguma coisa ou outra mais pesada. E eles falavam, não sei o que, se tu comesse carne. Mas, tipo, há pouco tempo atrás eu não comia carne, eu pedi ajuda ainda, mas só
para ter aquele negócio, tipo, de te alfinetar ali, sabe? Tipo, se tu comesse carne, tu seria forte, eles te relacionam à força física, eles te relacionam à sexualidade, te relacionam à cor também, como, por exemplo, não sei o que, pá, porque o negão, pagode, churrasco, tu não vai comer carne, tu vai nesse pagode, tu vai no pagode, vai no churrasco, tu faz o quê? Então, gente, eu danço, eu tenho tanta coisa para comer no churrasco, não precisa comer, sei lá, salame e carne o tempo inteiro, sabe? Só que aí entra outra questão, que são os hábitos, não tem? Acho que o veganismo, o vegetarianismo, ele é um rolê de hábitos. Quando eu parei de comer carne, eu fiquei muito fraco, eu parei assim no susto, foi, na verdade, né, eu acho que adquiri tanta informação e tanta coisa assim chegou para mim ao mesmo tempo e aí eu não fui atrás de como me alimentar, de como substituir uma coisa ou outra, e aí foi onde não, olha, eu preciso aprender a comer, eu preciso substituir, eu preciso repor coisas, eu preciso estudar o veganismo, eu preciso. E aí foi onde me deu essa vontade de trazer o veganismo para a vida de outras pessoas, o vegetarianismo para a vida de outras pessoas. Chegar e falar com as pessoas, não tem? De explicar e falar, olha, não é assim, um bicho de 7 cabeças, como você fala assim, não é caro. É só uma questão de tu se organizar e tu colocar as tuas condições, né? Tu colocar as tuas condições dentro de um... Sabe? Tipo, pô, se eu ganho pouco, eu não vou comer sushi todo fim de semana, sabe? Tipo, tem outras prioridades, sabe? Como é algo que me sustente, eu vou fazer isso render. Então, eu vou ter que fazer com que o que eu ganho, o que eu faço, dentro do meu estilo de vida, caiba, sabe? Eu estava vendo a Eu Nathalie acho. Neri falar, né, também, exatamente sobre isso, sobre ela dizendo que passou um pouco mal, assim, no começo, porque ela não sabia, ela estava comendo arroz, feijão e batata frita, e aí ela depois foi incluindo na alimentação coisas mais fortes e conseguindo se manter em pé, né? Mas não dá para fazer uma mudança de hábito alimentar de uma hora para outra, sem a orientação, né? Também é interessante, pelo menos que haja uma pesquisa antes. Eu acho que um outro ponto importante quando a gente fala sobre isso é que tem muita questão de defender, e o Roberto já trouxe isso no começo, de defender de que comer carne é uma questão cultural. E isso é verdade, é um fato. Por exemplo, E de grana, exato, né, primeiro que também. é uma questão de você ter um poder aquisitivo, então, tipo assim, sei lá, tipo, a minha família, as famílias pretas que eu conheci de Salvador, tipo, você vai comemorar alguma coisa, você vai chamar seus amigos, chamar a família, vai fazer churrasco, vai fazer uma feijoada, vai fazer... E a minha avó, ela é muito engraçada, porque ela, se você chegar para ela adora cozinhar, mas se você chegar para ela e dizer assim, Dona Carmen, cozinha uma lasanha, cozinha um nhoque, cozinha um macarrão de qualquer coisa. Ela vai dizer que ela não faz comida de branco, ela não cozinha comida de branco. Aí você chega e fala assim, me faz uma feijoada, me faz sei lá, qualquer comida cheia de carne. Ela vai fazer com todo gosto, ela vai acordar às 6 horas da manhã para ir na feira, comprar tudo e fazer tudo bonitinho. E aí tem essa questão cultural, realmente, isso é um fato, mas a gente tem que lembrar sempre que quando a gente fala que algo é cultural, não quer dizer que isso é imutável, que é uma coisa resolvida, que está decidido e que vai ser isso para o fim da eternidade, né? E eu digo isso até sem fazer juízo de valor, sem dizer que é melhor, é mais evoluído você não comer carne culturalmente. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que é uma mudança que pode acontecer, assim como qualquer outro costume que a gente tem pode mudar, porque a sociedade muda, porque as pessoas mudam, e tudo é essa constância, né? Então, é complicado a gente usar essa ideia de que, porque é cultural comer carne. E a partir disso a gente vai o quê? Silenciar qualquer discussão sobre vegetarianismo, sobre veganismo, vai desconsiderar todas as questões importantes que tem sobre esse assunto. E eu acho que é aí que a gente tem que ter cuidado. Então, eu não sei se, ouvindo o que eu consigo ouvir de vocês, se essa reflexão vale, né? Mas eu estava aqui pensando o quanto que essa parte ela é cultural a partir do momento que a gente deixa de ser nômade, né? Porque pensando sociedade, desde o início, os povos primários, assim, né? Pensando lá muito antes, eles viviam conforme o que tinha na natureza, o que tinha disponível e encontrava ali a sua sobrevivência em cima disso tudo. Não necessariamente viria da caça, né? Apesar de sim, de serem caçadores, apesar de terem um consumo de carne, mas não necessariamente.
para cada região, para cada momento, o alimento mudava também. Quando a gente deixa de ser nômade e passa a ter um local fixo, aí é que a gente gera essa cultura alimentar, né? Com essa que muda para o agrícola e a gente começa a consumir aquilo que planta, os animais que criam, enfim. Talvez, e aqui eu estou só refletindo, vagueando, sem ter muita certeza de nada, que a gente falar sobre veganismo também é falar sobre aquilo que é a nossa essência, né? Que é a adaptação daquilo que a gente tem. Porque se hoje o que a gente está construindo, enquanto forma de se alimentar, acaba destruindo o planeta, né? Porque é um pouco sobre isso, né? A gente está sugando não o que é natural, a gente está impondo ao planeta que ele se torne aquilo que a gente quer, mas baseado em cima de uma cultura que não necessariamente era a nossa primeira opção, sabe? Então, eu acho que talvez o diálogo também passe por aí, também passe sobre aquilo que a gente era lá no passado. Não sei se faz sentido para vocês essa reflexão, mas eu fiquei aqui pensando também se não entra um pouco sobre isso. Faz tanto sentido que, inclusive, uma vez eu li não era bem um post, assim, mas era uma notícia que eles brincavam com o fato de Adão e Eva serem veganos, e aí eles vão lá e falam, explicam gritamente, e aí depois eles começam a pegar a anatomia do ser humano como um todo, e aí eles falam que a gente se aproxima, né, eles provam ali por A mais B, por estrutura óssea, estrutura de corpo, dentição, que nós estamos muito longe de sermos animais carnívoros. Tipo, muito longe mesmo, assim, sabe? E aí, entre esse negócio que falou, né, da ancestralidade em relação à alimentação, porque a caça, ela foi algo que foi descoberto depois, né? A caça, ela veio com a descoberta A caça, ela veio com fogo, né? A gente aprendeu a caçar e depois a gente aprendeu a cozinhar os alimentos e aí, consecutivamente, a gente veio... Então, eu creio que muito antes, né, de chegar esse momento da caça, de os seres humanos caçarem, eles podiam ser até frugívoros, sabe? Tipo, se alimentar das substâncias prontas mesmo, de não ter que... Porque não só o conhecimento da caça, mas o conhecimento da plantação, ele também veio com o tempo, né? Então, eu acho que, como a gente passa por muitos estágios evolutivos do homem, do ser humano em si, eu acho que a gente passa por todos esses estágios e aí a gente entra no ser humano frugívoro, no ser humano que aprendeu a plantar, no ser humano que aprendeu a caçar, para depois, então, levar essa caça ao fogo e estar se alimentando dessa carne e aí, né, aprender a acumular comida, curar a comida, né, que daí entra o sal e tantas outras coisas. Então, eu acho que não só pelo... E aí não entra só essa parte, mas também existem muitas, tipo, tribos e locais do mundo que até hoje a base da culinária é vegetariana, tipo, existe alimentação de carne, mas que a base da culinária é vegetariana. Eu acredito, assim, sabe, num futuro com o vegetarianismo. Eu não acredito, não digo assim, não acredito, sabe, mas é difícil acreditar que vai existir um momento, pelo menos na atualidade, em que vai se zerar o consumo de carne no mundo, sabe? Mas eu acredito que as pessoas elas vão começar, ou que elas já estão começando, a olhar para outros pontos, sabe? Porque como esse negócio da carne, ao meu ver, sempre foi um negócio foi sempre uma relação de poder muito forte. O comer carne, para algumas pessoas, ele está tão ligado sei lá, ao racismo, a homofobia, como a Cláudia tinha falado no começo, que é aquela forma de tu mostrar o poder, de tu mostrar, pô, eu posso comer um camarão, eu posso comer uma picanha, eu posso comer sabe, eu tenho esse poder aquisitivo. São carnes nobres, né, que eles chamam. Então eu consigo imaginar, assim, de um período distante, mas ao mesmo tempo eu consigo ver pessoas que veem que, pô, isso pode procurar em qualquer lugar. Uma pessoa vegana, se pelo menos 30% da população fosse vegana, a gente economizaria muito mais água, sabe? E a gente economizaria muito mais recursos naturais. E esses recursos naturais, eles são essenciais para a manutenção do nosso planeta, que já está em uma situação bem complicada.
Eu estava vendo, né? Aliás, eu lembrei de alguns autores do marketing, né? Tipo Philip Kotler e outros, assim, que incentivam muito a coisa do, tipo, o mercado, ele também forma consumidores, né? E eu acho que tem algumas ações nossas de consumo que elas são feitas a partir do mercado. É o mercado que inventa a nossa necessidade de consumir aquele produto. E aí, assim, é uma cultura, né? Essa cultura da carne, de tudo derivado dos animais, também é uma cultura que vem do mercado, né? Os próprio pessoal do Veganos Periféricos, eles estavam falando sobre isso, né? Esse mercado é o que move hoje esse consumo inteiro em relação à exploração de animais, não só na comida, mas na maquiagem que a gente usa, nas roupas que a gente usa, em tudo, né? Ele estava falando, até a cor da caneta, essa pigmentação da caneta, às vezes, vem de origem animal. Então, assim, também não é só o que a gente consome de comida, né? Mas também é o que a gente consome no dia a dia, como a gente vive, é a forma como a gente pensa esse capitalismo, que é muito selvagem, e mais selvagem ainda quando a gente pensa que a gente é convencido de que comer carne ou tudo derivado de animais é uma coisa normal, né? Faz parte do nosso instinto, aquela coisa bem balela que muita gente conta por aí, né? O grande exemplo, né, desse vegetarianismo exagerado, né, desse negócio da indústria mandar no negócio, eu acho que tem duas coisas, né? É aquele negócio de tipo, tu vai lá e tu compra o leite, tu vê lá a vaquinha feliz lá no negócio, na embalagem do leite, tu vê lá a vaquinha feliz, uma fazenda feliz, e o sol brilhando, e assim, alguém tirando o ordenho da vaca ali, a vaca tá ali dando aquele leite com a maior, mas sabe, tipo, qualquer documentário falando sobre como funciona, a gente falou lá no começo sobre como funciona um abatedouro, ou qualquer a extração do leite, enfim, a gente sabe que como um ser vivo, se a gente se colocar no lugar do animal, a gente não conseguiria passar por uma situação assim, nem metade daquilo ali, sabe? E entra outro também, né? Que é o selo vegan das coisas. Vai lá e, por exemplo, a Sadia lançou hambúrgueres de plantas, digamos assim. E aí teve uma também no Natal, acho que foi ali mais pro Natal, que aí teve aquela dos frangos orgânicos. Daí eu fiquei pensando, mas meu Deus, frangos orgânicos, será que eles plantaram uma árvore de frango? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, gente. E na verdade os frangos orgânicos eram frangos que eles só se alimentavam de coisas orgânicas e eram criados soltos. Mas daí eu fiquei pensando, mas meu Deus, se esses frangos eles só se alimentam de coisas orgânicas, tipo, se esses específicos só se alimentam de coisas orgânicas, o que, que os outros frangos que não são orgânicos, né? O que, que eles comem? E aí, o que esses bichos comem que vem para dentro da gente, sabe? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, gente. Sabe? São duas coisas, né? E aí, principalmente aquele selo vegan, eu tenho nojo daquele selo vegan das coisas, assim, sabe? De algumas coisas. Porque a gente vê que é nitidamente uma indústria gigantesca querendo montar um outro espaço que, na verdade, não é dele, sabe? Tipo, é muito complicado. Para mim, tipo, por exemplo, ir lá e comprar um processado vegano, porque tá com selo vegan ali, porque eu vou saber que eles, sabe? Tipo, eles podem me mostrar a empresa, assim, tá? É possível que eu não acredite ainda, porque... Te perguntar exatamente isso, né? Se tu acha que ser vegano é ser saudável. Longe disso. Eu acho que ser saudável é uma predisposição. Não é nem uma predisposição, é uma disposição mesmo, assim, sabe? Eu acho que é algo relacionado a uma disciplina. Se proponhas a cuidar da tua saúde. E aí, consequentemente, eu acho que passa por um mesmo lado, mas não vai pro mesmo caminho, assim, sabe? Tipo, eu acho que quando tu decide parar de comer carne, muita gente decide por relação à saúde, né? Conheci a história de um doutor que ele tinha muita gordura no coração e aí ele adotou uma dieta vegana e essa gordura no coração dele sumiu, assim, como que milagrosamente. Então, a gente vê que, em alguns casos, essa transição, ela é muito benéfica para a saúde. E também, feita de maneira errada, ela pode ser muito maléfica para a saúde. Assim, eu, como uma pessoa vegetariana, tinha falado no começo, não sei o que, eu como muito errado.
Eu sou uma pessoa que eu não paro em casa, que eu trabalho à noite, que eu toco à noite, que eu dou aula de música, então eu tô sempre andando de um lado pro outro. Eu não tenho muito tempo para ir lá e sentar e cozinhar e fazer marmita para semana e tudo mais, assim, geralmente eu chego cansado, geralmente eu tô sempre numa correria, então eu sempre estou comendo algo rápido. E assim, dentro desses algo, essas coisas rápidas que eu como, eu sempre tento ser o menos prejudicial possível, sabe? Mas eu acho que uma coisa não é sinônimo da outra, não, porque nossa, conheço muito vegano que só come besteira. Conheço muita gente do meio vegetariano que só para com a carne mesmo, mas que continua com os mesmos hábitos. Eu acho que esse negócio de saúde ele tem a ver com hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos não só alimentares, mas outros hábitos, exercício físico. Acho que quando a gente fala de saúde, a gente fala de muita coisa, né? Então, alimentação saudável e a alimentação vegana, eu acho que elas têm uma ligação, elas podem até ter uma ligação, mas elas não são a mesma coisa, não. Longe disso. Eu queria falar um pouco sobre o que o Veveto falou em relação aos selos veganos e tal, porque é uma pergunta muito recorrente dentro da Zecaia, que é querendo saber se os produtos da Zecaia são veganos. E aí, para mim, é sempre uma crítica sobre o quanto que esse mercado, o quanto isso virou um mercado, né? Porque eu penso assim, é a forma como eu penso. Eu não acho que produtos sejam veganos, eu acho que pessoas são veganas e que a gente precisa pensar tudo o que veganismo quer dizer, né? Então, o que eu entendo sobre veganismo, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando em algo muito mais amplo e é sobre pessoas também, né? Então, a gente está falando sobre animais, mas a gente está falando sobre o processo, a gente está falando sobre o planeta, a gente está falando sobre o que a gente quer construir como sociedade também. E aí uma coisa que sempre me gera um incômodo é que as pessoas perguntam e elas questionam se tem animal, né? E assim, os nossos produtos, a gente não tem nenhum insumo com origem animal, mas eu sempre digo que a gente não se considera vegano, porque primeiro tem essa questão de eu não achar que coisas são veganas, né? Mas também porque a gente não sabe de onde são feitos todos os nossos insumos. Porque eu entendo que a gente também precisa pensar nessas pessoas no processo. Se a gente consegue acompanhar e mapear toda a nossa cadeia, a gente consegue saber como cada empresa trata os seus funcionários, se ela paga os direitos trabalhistas certinho, enfim, se ela é uma empresa regular, uma empresa que valoriza as pessoas dentro do processo, ou se ela é uma empresa que explora pessoas, né? Porque a gente compra de insumos em atacados, então a gente compra insumo que vem da China e a gente não sabe como que esses insumos são produzidos, a gente não tem essa resposta. E também um outro questionamento sobre essa cobrança é de quem se cobra, porque acontece quando se pede algumas coisas específicas para considerar um produto vegano, nem toda marca pequena vai conseguir atingir esse lugar. E aí a gente retroalimenta o sistema e faz com que marcas se fantasiem de produtos veganos, que foram os exemplos que o Veveto trouxe, e aí elas, dentro daquilo que elas produzem, elas fazem um recorte e dizem que são veganos, enquanto outras marcas que têm um pensamento muito mais alinhado ao que é o veganismo, porém não possuem o recurso para cumprir toda uma, entre aspas, tabela, elas são descartadas, porque daí elas não têm um selo vegano, sabe? Eu acho que cabe essa crítica também a quem está, algumas pessoas que entram no movimento sem olhar a amplitude do que ele é. Eu já fui expor em vários eventos veganos, mesmo sem o nosso produto ter essa característica, nem esse dizer de que é vegano, porque esses eventos que eu participei, eles entendiam e viam como a amplitude do que é, né? A gente não pode cobrar de pessoas e de marcas aquilo que elas não são capazes de dar. Eu acho que vai até entra uma vírgula, né? Entra em cada situação, entra vírgulas, entra pontos e, enfim, acho que é uma conversa que também deve ser feita, é uma crítica, né? Que deve ser feita às pessoas que fazem parte do movimento e não ampliam o seu olhar. E eu acho que aí entra também
o recorte muito importante sobre o sistema capitalista em que a gente está envolvido, né? Porque quando a gente fala sobre isso do selo vegan e dessas grandes empresas que lançam uma linha de produtos veganos e etc e tal, e a gente está falando sobre o mesmo motivo pelo qual a Frida Kahlo virou camiseta e virou caneca e virou qualquer coisa. E aí, porque as frases da Angela Davis viram camisa e viram chaveiro. E aí são. E aí é sobre isso, né? Que é o que o capitalismo faz, né? Ele pega e se apropria dessas pautas e aí tentam dizer que são legais porque apoiam, mas aí como é esse apoio, né? É como a Laís falou, você pega uma, sei lá, uma Sadia, uma Seara da vida que lança uma linha de produtos veganos. Tá, mas e os funcionários dessa empresa, como é que eles são tratados? Porque aí, não tem exploração animal. Pera aí, que animal que não está sendo explorado, né? De que animais estamos falando, né? Exatamente. E aí é isso, né? E aí é a mesma coisa pelo motivo do qual a gente está em junho, e aí, sei lá, todas as empresas que pagam de legais estão com bandeirinha de arco-íris Mês do orgulho. sabe? Porque é o mês do orgulho aí, tá, mas. E além de colocar a bandeirinha do orgulho no mês de junho, o que é que vocês fazem durante o resto do ano? Não tem pessoa trans trabalhando na tua empresa? Exato, sabe? E aí essas empresas que lançam linhas de produtos veganos e que se dizem veganas, e que tem selo vegan, tá, mas e aí, como é que vocês contribuem com a causa? Como é que vocês lutam pelo movimento vegano, além de angariar dinheiro com isso? Colocando aquele símbolozinho ali para atingir um mercado, um público específico. Rolou aquele negócio até um tempinho atrás do Ramadã no Instagram. Ai, que péssimo. E que o povo tava colocando lá o Instagram, pensou naquela campanha, vai explicar o Ramadã as pessoas, tá, dar boas informações e tudo mais. E aí as pessoas começaram a usar o símbolozinho do Ramadã lá para ganhar engajamento nas redes sociais, sabe? Então, quando a gente fala de sociedade, né, a gente já fala de gente que pensa em gente. Gente que pensa em gente, eu acho que no mau sentido, quando a gente fala de gente que pensa em gente da forma lucro, né? E aí, a gente vai lá, eu até acho legal, sabe? Quando chega alguma empresa e, né, a gente vai lançar uma linha vegana, no fim das contas eu até acho legal, porque eles aproximam o povo e eles também, sabe, te fazem, eu acho que até, de uma certa forma, comer seguro. Mas daí tem aquela mesma questão que eu tinha, tipo, será mesmo que eu tô comendo algo vegano e outra? Como entra a questão que tu falou, que a Laís falou, tá, tudo bem, eu tô comendo um produto vegano, mas eu não estou explorando ninguém, essa empresa está explorando alguém. E demais, é como a Laís falou também. Tem as marcas veganas e tudo mais. Eu já veio muita marca vegana, inclusive, falar comigo assim, de não sei o quê, porque a gente lançou um tênis vegano e tal, e aí tu ia lá e tu ia ver o tênis vegano, e aí o tênis vegano era igual o outro tênis, só que o tênis vegano era R$ 500. E aí o outro tênis era 150, e aí tu ficava tipo, ué, tá, mas então tu não precisou de todo o rolê industrial, tu fez o tênis de uma maneira mais artesanal, tu trabalhou de uma maneira, digamos, até mais simples, mas tu cobrou, sei lá, o triplo do valor em cima do negócio. Será que o teu produtor é vegano ou o teu produtor está lucrando em cima dos veganos? Sabe? E eu acho que é isso que é o que mais rola, sabe? Dentro do movimento vegano em relação à indústria. Porque eu acho que todo mundo que vê algo que ganha repercussão, as pessoas elas começam a dar uma moral para aquilo ali, para ganhar essa repercussão também, sabe? Como os caras do rap falam, surfar no hype, né? Eu acho que a gente tem muito um dos grandes defeitos, né? Não sei se do marketing, mas da forma que se faz marketing é de surfar na onda de muitas coisas importantes e tu acabar estragando muitas causas importantes. Não estragando, mas, sabe, elitizando, afastando as pessoas dessas causas. Por exemplo, uma coisa bem comum, tu vai no mercado e aí tu vai lá comprar um hambúrguer vegano, vai vir 2 hambúrgueres veganos numa caixinha, a caixa mais linda do mundo. E aí tu vai pagar, sei lá, cerca de R$ 30.
Agora tu vai lá e tu compra um pacote de brócolis, um pacote de aveia, e aí, sei lá, uma cebola, um alho e tempero, tu não vai gastar R$ 15, tu vai fazer mais de 10 hambúrguer veganos, sabe? Do jeito que tu gosta, e, sabe? Tem aulas e aulas e aulas e aulas explicando como que tu faz, e aí tu vai lá e tu vai pagar tipo, R$ 32 só na carne do hambúrguer vegano, fora o pão, fora a maionese vegana, fora todo o negócio que é então é um negócio que vai sair quase R$ 100, assim, numa brincadeira, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de... E é por isso que fica esse estigma, né? De que veganismo é É coisa de gente caro, rica, né? é para quem tem dinheiro e tal. Na verdade, E não é é que o por essas veganismo é caro, né? Não é que é coisa de gente rica, né? Não é que é que É o que o capitalismo fez no veganismo. é que o capitalismo quer que seja veganismo, né? Vamos levar para aquele lado lá, porque quando chegar naquele lado lá, vai lucrar para a gente. E a nossa ideia é completamente contrária, né? É tornar público, digamos assim, que é melhor para o planeta, é melhor para ti, é melhor para as pessoas. É fácil, é simples, não existe misticismo em cima do veganismo, sabe? Eu acho que as pessoas mistificam muito o veganismo e colocam ele dentro de um patamar de estudo assim mensurável e acaba realmente é um mundo. Assim como o racismo é um mundo, assim como a LGBTfobia é um mundo, assim como todas as pautas que a gente vem conversando, são um mundo e tu precisa estudar, tu precisa saber do que tu está falando para falar sobre. Mas quando a gente está lá dentro, quando a gente vê o negócio, a gente percebe que é muito mais fácil do que parece. Que está muito mais na cara do que parece, sabe? Que tá muito mais ali pronto, dado. Que é só a gente, às vezes não precisa nem pesquisar muito, é só usar a cabeça. Então, eu queria saber, assim, o que são produtos veganos, né? Porque do que eu estava ouvindo e lendo, é tudo aquilo que não tem origem animal. E aí, uma das coisas que a galera estava batendo em cima era justamente nessa questão de pesquisar, né? É da gente saber, vai dar um pouco mais de trabalho, porque todo mundo tem que saber mais ou menos qual é a origem desses processos, né? Eu concordo também, eu acho que muita coisa o capitalismo ganha dinheiro em cima e faz questão disso, até porque é uma coisa que eu também fiquei muito surpresa, né? Porque o movimento vegano ele não é necessariamente saudável, já que a gente pode comprar coisas processadas veganas e que também não vão fazer bem ao corpo, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? O que é um produto vegano? A gente tem muitos processados veganos, e a gente tem muitos produtos veganos que a gente não sabe que são veganos, né? Por exemplo, o ketchup ele é um produto vegano. Mas daí tu vai lá olhar na composição do ketchup. Se ele tem soro de leite, ele já não é mais um produto vegano. Então, é basicamente um produto que não tem uso de nada animal. E aí, nada de origem animal, né? E aí, ele tá sempre todo especificadinho lá atrás, tal, e aí eles explicam todas as substituições que eles fizeram. Então, basicamente, é um produto que não tem o uso de crueldade animal, né? Então, a gente tem muita coisa vegana e que a gente não sabe que é vegana. Por exemplo, paçoca, fubá, tantas outras coisas assim que, tipo, chega no nosso cardápio assim, já com outras coisas, misturado com outras coisas, e a gente fica tipo, mas tal coisa não é vegana, tal coisa não. Então, a comida vegana ela é aquela que não tem esse negócio animal, né? Por exemplo, tem os pães veganos, né? Que eles falam, o pão vegano, que na verdade é só pão, água, sal e fermento biológico. Não tem nada de... Tá ligado? É só a base da culinária vegana, que é o tu não usar nada animal, tu não usar leite, tu não usar ovo, que esses são os principais, né? Mas, por exemplo, tem alimentos com glúten, não tem outras... Tem alimentos, pessoas que têm restrições alimentares, por exemplo, o chocolate. O chocolate vegano. Todo chocolate que tu lê, para perceber lá atrás, é escrito contém lactose. Inclusive os chocolates que não têm lactose, vai estar escrito lá atrás, contém lactose. Porque aquilo ali é um aviso para pessoas alérgicas, para pessoas que não podem comer aquilo ali, que tipo, vai conter algo relacionado, tipo, vai ter uma porcentagem ali específica e tal, mas tipo, se esse chocolate já está com selo vegan ali, por exemplo, ali, tá com selo vegan e tal, eles não vão ter usado soro de leite, eles não vão ter usado ovos, eles não vão ter usado, mas vai estar ali a plaquinha, contém lactose, que é por causa, e aí do lado do contém lactose vai ter ali, contém não sei o que, alérgicos.
Ele vai colocar do lado todos os alérgicos que tem. Soja, né? Então, eu vou trazer algumas provocações e que vão de encontro com todas as falas aqui, né? Uma é a respeito dessa questão do capitalismo, do mercado, né? O quanto ele se apropria de movimentos, né? E faz todo ali um marketing, e quantas pessoas se apropriam disso. Por que eu digo? Porque o veganismo, e o quanto esbarra com a representatividade também, assim, as coisas que eu li, que eu ouvi também, podcast, tudo, né? O quanto a representatividade, porque uma coisa que o Ivete trouxe, que hoje tem pessoas mostrando que há possibilidade de ser vegano sem gastar. Mas o capitalismo e o mercado se apropriaram desse movimento, né? E as coisas que são para pessoas veganas, industrializadas, enfim, acabam sendo bem caras. As pessoas que estão por trás não se preocupam realmente com a causa e são produtos caros, muitas vezes. Coisas que muitas vezes não é acessível para a população preta. Então, e isso esbarra com o quê? Com outras questões de saúde. Porque daí a gente esbarra com uma outra questão, que é a industrialização. Como não consegue ter acesso, e aí a gente está falando de população preta, e vamos falar de um momento pandêmico que estamos vivendo, onde as pessoas pretas são mais afetadas, se eu não consigo ter acesso àquele produto que é melhor, né, nutricionalmente, vamos dizer assim, eu não tenho condições porque ou desemprego, ou se não as coisas muito caras e o baixo salário, né, uma coisa esbarrando na outra e vai afetar principalmente a população preta, eu vou pegar e vou optar por um produto mais inferior, né? E isso vai trazer também malefícios e quem sofre mais com isso é a população preta. O que eu quero trazer com tudo isso? O veganismo, por que parece muitas vezes ser um movimento elitista? Porque o mercado se apropriou e muitas vezes, né, pregou isso. Hoje, com várias pessoas aí, né, enfim, e com a internet também, há representatividade, pessoas que sabem que há a possibilidade de ser, sim, uma pessoa preta e ser uma pessoa vegana. Isso é muito bacana, e daí dá espaço para essas pessoas, né, essas pessoas que somos nós que sofremos com tudo isso. E a questão da industrialização, quanto ela afeta nossos corpos. Porque a gente, com esse baixo salário ou com a falta de emprego, principalmente no momento pandêmico, a gente vai sempre optar por, muitas vezes, para caber no nosso orçamento, principalmente um pai de família que recebe pouco, tem lá seus 3, 4 filhos para alimentar, vai optar por produtos inferiores com baixo valor nutricional e isso vai afetar a saúde. Por isso que hoje os dados mostram hipertensão e diabetes, a maior população é preta também. Então, assim, são várias questões que a gente tem que trazer para reflexão, que eu acho que é importante. E daí eu quero trazer uma provocação também a respeito do rolê do veganismo com as religiões de matriz africana, que a Nath até apresentou um vídeo da Nath Neri, e ela traz uma provocação assim muito boa, e eu quero trazer essa reflexão também a respeito disso. O que vocês acham? Eu li, inclusive, sobre isso, da relação, né, das religiões de matriz africana, principalmente a Umbanda, que é nossa, né? Apesar de ter raiz africana, é uma religião completamente nossa, e aí eu vi esse negócio que muitos umbandistas achavam, né, a respeito de tu ser um vegetariano, de tu trabalhar ali e tu não comer carne, e aí ele trouxe um negócio muito legal que acho que foi um dos grandes motivos, se não o motivo principal para eu parar de ter comido, de eu parar de comer carne, assim, sabe? Que ele falou do negócio espiritual, assim, do veganismo. Por exemplo, a gente fala de orixás, né? Digamos assim, a gente fala de forças da natureza. E, assim, eu não vou nem ser radical ou alfinetar algo, eu vou falar, tipo, algo assim, sabe? Tipo, existem coisas que precisam ser feitas de maneira, não digo nem por tradição, sabe? Uma coisa não interfere na outra. Tu é uma pessoa que trabalha com a natureza, que trabalha com as forças da natureza e que tem respeito a essas forças da natureza, sabe? Realmente, tu pode estar debaixo de situações que te colocam em confronto com essas outras situações, que é como tu falou, eu sou um pai de família, eu tenho 3, 4 filhos, eu não tenho condições de comprar um produto de uma qualidade X, de uma qualidade Y,
Mas eu quero levar isso para minha vida, e não só para minha vida, mas até para minha religião também, para o meu estilo de vida, não só como vegano, mas como pessoa fora do veganismo, né? Eu acho que a gente tem essas outras, digamos assim, personalidades. Eu, particularmente, quando eu comecei a parar de comer carne, eu tive muito esse negócio, assim, eu considero bastante espiritual, sabe? Existe um costume de dizer que quando um animal sabe que ele vai morrer, ele fica tenso. E aí, depois que esse animal fica tenso, tu pode jogar a carne dele toda fora, que ele, tipo, não presta mais. A carne tensa, tipo, não serve para te comer. Se o animal tá tenso, se o animal sabe que ele vai morrer, se alguma coisa acontece ali entre a morte do animal do carneado e o animal, né? Ele pode ficar tenso, aquela carne pode ficar rígida e ele pode jogar todo o negócio fora. Nisso já tira bastante coisa, inclusive com a religião. Tu tá ali, né? Interrompendo o ciclo de vida desse animal, e aí tu tem todo aquele negócio, o desespero, tudo que traz, a inseminação, tu forçar o animal a inúmeras situações físicas que vão estar ali, sabe? Tudo que a gente vive no exterior reflete no nosso interior, e como nós somos todos animais, eu acho que não tem tanta diferença nossa de um porco. Tudo que acontece no exterior dele influencia no interior dele. E aí, quando a gente está. Eu não estou dizendo que uma pessoa que come carne, a pessoa que não come carne é mais ou menos evoluída, é uma pessoa que é mais ou menos espiritual, mas, sabe, eu particularmente consigo sentir, sabe, esse negócio todo, assim, de. Esse desespero, essa angústia. É um negócio que acontece comigo. Todas as vezes que eu tentei comer carne, depois que eu parei de comer carne, eu me senti desesperado, como se eu tivesse matado alguém. E aí, eu fui conversar com outras pessoas que pararam de comer carne e depois voltaram a comer carne e falaram que, então, quando eu voltei a comer carne, eu fiquei pelo menos um ano me sentindo assim. Eu comia e pessoas que já comem há muito tempo falam, hoje eu faço churrasco, mas assim, eu fico meio... Então, eu acho que, sabe, quando tu traz coisas pro teu interior, essas coisas, elas passam um tempo dentro de ti, depois elas, sei lá, eu acho que é difícil tu encaixar isso depois na tua realidade de novo, sabe? E aí entra essa questão religiosa do negócio. Quando esse pai falou, não sei o que e tal, da Umbanda e tudo mais, vegetarianismo, ele fala, então, eu sou vegetariano, eu não como carne. Existem coisas na minha religião que exigem que eu use sangue animal, entre tantas coisas, mas aí ele fala, tipo, da separação que ele faz da religião pro ser humano dele, que ele está presenteando entidades, que ele está presenteando algo que ele tipo, que ele não tá fazendo isso para ele, nem, tipo, para consumir aquilo, sabe? Tipo, ele não tá indo lá e comprando uma galinha e matando uma galinha. Não, tipo, ele tá, sabe, ele tá presenteando e seguindo uma tradição que é trazida da ancestralidade dele. E, tipo, eu particularmente não vejo mal nenhum nisso, sabe? E eu acho que parte disso, não tem? Pelo menos no meu ver, na minha opinião. Sobre religião, especificamente, confesso que me falta estudo, mas eu acho que eu vejo como um rolê, assim, diferente, sabe? Porque eu acho que tem toda uma questão de respeito, de, tipo assim, a maioria dos terreiros que fazem sacrifício animal, os animais, eles são criados nos terreiros, tipo assim, é algo, tipo, é uma economia diferente que gira em torno disso. E é toda uma questão cultural e de crença, enfim, que eu acho que é uma discussão à parte, assim, sabe? Eu acho que não dá para exigir que as religiões não façam seus sacrifícios e tal, porque, né, tem a liberdade de culto. E aí, outro dia eu vi uma discussão muito interessante no Twitter, que é algo completamente fora da minha bolha, e que aí, tipo assim, era alguém que era de alguma dessas religiões, assim, falando que, tipo assim, que não fumava, mas que quando ia nos eventos da religião, a entidade lá que se manifestava, fumava. E aí essa pessoa colocou no Twitter assim, e aí quando eu vou no médico, será que ele pergunta se eu fumo? Eu digo o quê? Se eu fumo ou se eu não fumo? E aí, tipo assim, tinha uma galera assim, respondendo e debatendo ali nos comentários, né? O pessoal falando a mesma coisa, tipo assim, tem gente que não bebe, mas aí quando vai nos terreiros, aí manifesta, bebe e tal. E aí, enfim, eu acho que é uma discussão à parte, assim, sabe? E aí, eu acho que, tipo assim,
quando é algo que a gente não entende, que a gente não tem proximidade, que a gente não tem propriedade, eu acho que aí cabe o lugar de escuta, sabe? E aí eu acho que essa discussão sobre uma possibilidade de veganismo, ou de se diminuir ou se parar de sacrifício de animais em religiões de matriz africanas, eu acho que era uma discussão que devia se partir de quem está lá dentro, sabe? De quem está na religião e qual é a visão que eles têm disso, o que é que eles acham, enfim. Porque, né, é muito fácil para quem está de fora dizer, tipo, ai, porque matou o animal, sabe? Mas, ai, como é esse processo? E quem é que está lá dentro? Quem está no candomblé, quem está na Umbanda e é vegano? O que é que eles dizem? O que é que eles acham? O que é que eles têm para contribuir? Porque, né, se você está de fora, o que é que você vai dizer? Qual a propriedade que você tem? Eu acho também que é uma relação... Perfeito, Jorge. Perfeito, Jorge. Era essa incomodação, isso eu queria provocar. Porque a sociedade é muito racista. Porque quando falam das religiões de matriz africana, é todo esse preconceito, e até o próprio movimento vegano, né? Esse preconceito em relação ao abate dentro das religiões de matriz africana, afrodescendente, enfim. E dentro, por exemplo, e há abate também de animais em outras religiões, e que é normalizado isso, e para a sociedade está tudo bem, e eles tentam crucificar as religiões de matriz africana. Então, assim, o quanto isso é problemático mostra o quanto a sociedade é racista, e essa reflexão que trouxe é perfeita, assim, né? Tem vários depoimentos de pessoas que tiveram suas terreiras, suas casas queimadas por conta desse racismo religioso, né? E o veganismo, ele também muitas vezes contribui, né, aí muitas vezes com esse racismo, né, em querendo colocar a religião de matriz africana como uma que abate animais, né, e de forma ilegal e de forma, enfim, né, todas as coisas que a gente já sabe quando se trata a pretos, né. Então era bem isso mesmo que eu queria provocar. E aí, sobre isso, Cléber, é muito interessante, porque não tem ninguém questionando, enquanto sacrifício animal, o peru de Natal que todo mundo come no dia 25, né? Exato, exatamente. Né? Tem peru de Assim como o comer peixe, por exemplo, na Sexta-feira Santa. Exato. Mas a gente tem que falar, eu acho, de uma coisa aqui que é muito, muito séria, né? Que são os números em relação a isso, né? Tipo, quando a gente estava falando de uma religião que mata um frango, uma galinha, na hora de um ritual, é uma coisa. A gente está falando aqui também, porque pelo que eu entendi até agora também, assim, eu não sei muito, né, sobre tudo isso, é uma coisa que eu preciso me informar muito mais, mas tudo também, eu também estou debatendo, eu também não entendo muito, eu também estou então, e aí o que eu quero dizer é o seguinte, é muito covarde a gente falar sobre as religiões, né, complementando o que vocês estão dizendo, porque a gente está falando aqui, comparando a uma galera que vira vegano também por uma questão política. E essa questão política, ela vai de contra a indústria, né? Ao capitalismo e tudo. Então, assim, é muito covarde a gente falar sobre sacrifícios animais em religião, quando a gente está falando de um abatedouro e de um movimento inteiro, né, de maltrato a animais e a pessoas, para ganhar muito, muito dinheiro e numa proporção extremamente maior. Então, assim, se a gente for pensar quantos frangos uma granja mata por dia, né? Se a gente for pensar em quantas vacas elas são inseminadas diariamente para poder gerar leite, e se a gente for pensar também em quantos animais eles ficam tensos em relação a essa questão da morte, a gente está falando de uma coisa completamente desproporcional. E aí é aquilo, né? É ficar conversando sobre uma coisa muito pouca, né? E aí eu estou falando justamente dessa crítica à religião em relação à indústria. A indústria é outra história, né? A indústria ela gera um desgaste e uma morte e um gasto de água muito, muito, muito maior do que o que eu tomo um banho, por exemplo. Porque eu tomo 3 banhos por dia, eu estou gastando água. Vai ver quanto a indústria gasta por dia, né? Então, assim, bater numa pessoa que toma 3 banhos por dia é muito desproporcional quando a gente está falando de uma indústria, e principalmente de uma indústria que cria animais para venda, né?
para a exploração desse animal e para vender absolutamente tudo que ele gera. Então, assim, não é só uma questão de matar ou não matar o animal, né? Mas é também do que está por trás disso tudo. E eu acho, para complementar, e também assim, para a gente começar a caminhar para o final, eu acho que assim, o movimento vegano ele tem muito disso também, né? Das pessoas que estão ali por uma questão política. E a gente também falou aqui de outros aspectos, né? E eu acho que, pelo que eu li, pelo que eu ouvi também de pessoas falarem sobre isso, essa questão política ela parte para tudo, né? Ela tem uma preocupação em absolutamente todos os campos, na questão econômica, na questão social, na questão ambiental, na questão racial. Então, assim, quando você acopla esse movimento vegano na sua vida, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu vi falar sobre isso, é muito por uma questão ampla. Muitas vezes não é nem para poder simplesmente ser cut bacaninha e consumir um produto vegano, e aí é uma coisa que também todo mundo bateu nessa tecla, né? Perguntar e se informar em relação ao que você consome é muito importante, né? Do ponto de vista do consumidor. Não, e assim, eu acho também, né, que eu acho que em todos os campos que a gente coloca o veganismo, eu acho que, principalmente no religioso, né, ele rola um respeito mútuo de todas as partes, sabe? Por exemplo, foi aquele negócio que o Jorge fala, não sei o que e tal, eu bebo, mas a minha entidade não bebe, no caso eu não bebo, mas a minha entidade bebe, sabe? Eu acho que rola do campo espiritual mesmo e até das pessoas que se envolvem com isso, um respeito mútuo de todos os lados, sabe? Pô, eu sou realmente, eu não, assim, matar um animal ou até mesmo comer um animal, mas, eu vou fazer parte de um ritual com sangue animal. Não, pera lá, como a Natália falou, sobre o que que eu estou falando, onde que eu estou inserido, no que eu estou o que que isso vai me trazer, o que que isso vai me gerar, por que que eu estou fazendo isso? Isso eu acho que é o principal, o porquê de eu estar fazendo o negócio, sabe? Porque eu sei por que que eu não como carne. E uma pessoa que trabalha com sacrifício animal, ela também sabe o porquê que ela precisa muitas vezes colocar sangue animal no ritual, sabe? E aí eu acho que não é assim, uma coisa feita para justificar a outra. E nem que uma coisa anule a outra, mas eu acho que quando a gente bota dentro de um contexto geral, existe uma compreensão, sabe, que faz com que a coisa se torne, tipo, não... Eu não acredito no radicalismo das coisas, sabe? Eu acredito na forma de tu colocar as coisas dentro dos teus contextos. Tipo, não dá para colocar todos os conceitos em ordem e tu partir, sabe, de uma lei, ou quer dizer, de uma regra só, sabe, de uma régua só, sabe? Muitas vezes o que me fez virar vegano, o que me fez virar vegetariano, não foi o que te fez virar vegetariano, não é o que te faz continuar comendo carne. E quando a gente coloca tudo isso em conversa, por exemplo, o primeiro, eu estava falando mais cedo que o primeiro motivo pelo qual eu parei de comer carne, depois que eu já tinha parado, quando eu parei assim, e aí pensei, eu não sei por que eu tô parando, não sei por que eu não tô comendo carne, vou comer carne, vou ver qual é que é. E aí eu me senti mal, eu vi aquele negócio e pensei, pô, isso tem a ver com uma coisa bem espiritual para mim. Mas tem muita gente que para de comer carne com relação à causa animal. Tem muita gente que para de comer carne por causa da própria saúde, que, como o caso que eu falei mais cedo, do doutor que tinha, né, a gordura no coração, e aí com a dieta vegana conseguiu se livrar da gordura do coração. Então, sabe, quando a gente fala de veganismo, a gente também fala das coisas que te tornaram vegano, sabe? Do que te levou aquilo e aí tu vai se inserindo e se entendendo dentro daquele movimento. Eu acho que tudo que a gente faz parte, a gente tem que entender e se entender dentro daquilo. Então é isso, galera. Essas foram as nossas reflexões, as nossas impressões, o tanto de parênteses que nós abrimos e não necessariamente fechamos. E aí o Akane é sobre isso, né? Sobre a gente sentar e conversar e debater sobre as coisas que a gente acredita e sobre as questões que passam por nós. Esperamos que vocês escutem, gostem e sigam a gente, comentem, interajam, enfim. Esse é o nosso pequeno quilombo. Então, um beijo para todo mundo. Não sei mais o que eu vou comer a partir de agora. E é isso. Um beijo para todo mundo. É isso, galera. Um beijo, obrigada pela companhia e até a próxima.
Um beijão, galera, e considere veganismo. Gente, não consegui participar muito, mas aprendi muito ouvindo. E espero que vocês também tenham aprendido e também entrem para essa reflexão, né? Não sei se o veganismo cabe para mim, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre.